noite a todos os presentes e aos senhores e senhoras que estão nos assistindo. Solicito ao primeiro secretário que proceda a verificação de presença dos vereadores e senhoras vereadoras. Alex Geres. Éder Lorenzini. Presente. Edson César Bego. Presente. Eliezer Quebrada Santos. Presente. Ivone Maria Helena Piloto. Presente. Milton Martins da Silva. Presente. Mirailton Moreira Gomes. Presente. Roberto Carlos Santoluz. Presente. Simone Gerez de Moura. Presente. Valdir Carlos de Paiva. Presente. Valdir das Graças Oliveira. Presente. Senhor presidente, estão presentes o número de 11 vereadores. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão ordinária do primeiro ano da 16ª legislatura. Tendo em vista que as atas ficaram à disposição dos senhores e senhoras vereadoras, junto à Secretaria desta Câmara, e não tendo havido qualquer pedido de retificação, considero as atas aprovadas. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Item 1. Ofício Legislativo número 37/2013. Edson César Bego. Resposta ao ofício 126/13 do Poder Executivo Municipal. Senhor Prefeito, conforme solicitação de Vossa Excelência, fica prorrogada a audiência de oitiva do Secretário Municipal de Saúde para o dia 4 de setembro de 2013, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Jarinu. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração. Edson César Bego, presidente. Ofício número 140/13. Assunto: encaminha projetos de lei, destino, Câmara Municipal de Jarinu. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jarinu, venho por este solicitar de Vossa Excelência a convocação de reunião extraordinária a fim de analisar e propor votação do projeto de lei complementar municipal que dispõe sobre a criação do Sistema de Segurança Pública do município de Jarinu. Altera a Lei Complementar Municipal número 122, de 21 de dezembro de 2010 e dá outras providências. Certo de poder contar com a vossa cotidiana atenção e estar sempre na defesa dos interesses do bem comum, agradeço. Atenciosamente, Vicente Cândido Teixeira Filho, Prefeito Municipal. Item número 2. Solicita convocação. Já está no item 2. Item número 3. Projeto de lei número 32/2013. Define área como zona de urbanização específica e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jardim, encaminho da oportunidade projetos de leis que define área como zona de urbanização específica e dá outras providências. Solicito de Vossa Excelência a análise e proposição a esta distinta Casa de Leis, certo de poder contar com a vossa cotidiana atenção e estar sempre na defesa dos interesses do bem comum, agradeço. Atenciosamente, Vicente Cândido Teixeira Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 32, de 15 de agosto de 2013. A Câmara Municipal de Jarinu, Estado de São Paulo, aprova, e eu, Vicente Cândido Teixeira Filho, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte lei ordinária. Artigo 1º. Ficam definidas como zona de urbanização específica as áreas localizadas no bairro do Maracanã, descritas nos incisos 1 e 2 a seguir. Um terreno com área de 32.824,34 metros quadrados, denominado Sítio do Campo, localizado na Estrada Municipal Manuel Gereja Navarro, sem número, altura do número 5.000, bairro do Maracanã, zona rural do município de Jarinu, desta comarca de Atibaia, compreendido dentro das seguintes divisas e confrontações. Inicia-se no ponto 1, distante 1.200 metros do ponto A, localizado na confluência das estradas municipais Manuel Gereja Navarro, Gino D'Ártora e Avenida Dinardi Barros.
cravado no vértice formado entre as linhas divisórias do imóvel e propriedade de Rosária Cabral Búfalo e seu marido, José Búfalo. Do ponto 1, segue confrontando com a estrada municipal Jerez da Barra, lado esquerdo desta, para quem se dirige sentido Campo Limpo Paulista, com as seguintes azimuts e distâncias: 263, 42,38 e 42,35 metros, até o ponto 02, 267, 22,17 e 69,41 metros, até o ponto 3. Daí deflete à esquerda e segue confrontando com a média Cabral Gavazzi, com as azimute de 200, 0643, e distância de 262,41 metros, até o ponto 4. Daí deflete à esquerda e segue confrontando com o Antônio Carlos da Silva, com as azimute de 106, 23,57, e distância de 129,93 metros, até o ponto 5. Daí deflete à esquerda e segue confrontando com Rosária Cabral Búfalo e seu marido José Búfalo, com azimute de 14, 49 e 43, de distância de 300,93 metros, até o ponto 1, origem desta descrição, registrado sob matrícula 99.369, na comarca de registro de Atibaia. Inciso 2. Uma área de terras designadas como greva A, com 31.523,44 metros quadrados, localizado no lado esquerdo da estrada municipal Manuel Jerez da Barra, Jardim 367, sentido Jarinu, Campo Limpo Paulista, no bairro do Maracanã, zona rural do município de Jarinu, comarca desta cidade de Atibaia, São Paulo, compreendida pelas seguintes divisas e confrontações. Inicia-se no ponto 1, situado no alinhamento da referida estrada municipal, distante a 407,25 metros do Ribeirão do Maracanã. Daí segue com azimute de 320,21,55 por uma distância de 301,55 metros, confrontando com a propriedade de Conceição Benesuti, até atingir o ponto 02, de onde deflete à esquerda e segue com azimute de 228,21,12 por uma distância de 137,87 metros, confrontando com a propriedade de Antônio Carlos da Silva até atingir o ponto B, de onde deflete à esquerda e segue com azimute de 306, 44 e 49 por uma distância de 336 metros, confrontando com a greva A1, até atingir o ponto A, de onde deflete novamente à esquerda e segue pelo alinhamento da estrada municipal Manuel Jerez da Barra, Jardim 367, com azimute de 24,46,06 por uma distância de 69,78 metros, até atingir o ponto 1, onde teve início a presente descrição, registrado sob matrícula 100.530, na comarca de registros de imóveis de Atibaia. Artigo 2º. A definição de zona de urbanização específica a que se refere o artigo 1 tem por objetivo único permitir a implantação do local de empreendimento imobiliário, podendo para esse fim ser objeto de parcelamento do solo para fins urbanos, desde que onde decida a legislação específica. Artigo 3º. Qualquer empreendimento a ser implantado com base nesta lei municipal deverá obedecer às disposições e exigências da legislação federal, estadual e municipal aplicáveis, especialmente as que regulam o uso e ocupação do solo, a ser previamente aprovados pelos órgãos federais, estaduais e municipais competentes. Artigo 4º. A tributação sobre a área mencionada no artigo 1º será classificada semelhante ao item 250 da planta genérica de valores. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, em 15 de agosto de 2013, Vicente Cândido Teixeira Filho, prefeito municipal. Justificativo. Excelentíssimo presidente, nobres edis. O presente projeto de lei que define a área como zona de urbanização específica e dá outras providências. Trata-se de um projeto a fim de regularizar a área em zona urbanizada do município. O
O projeto trará benefícios ao município com a aplicação do Código Tributário em comparação da aplicação aos tributos existentes. Solicito a análise e aprovação do presente projeto. Itapeva, agosto de 2013. Vicente Cândido Teixeira Filho, prefeito municipal. Eu li como estava no E tem número 4. Projeto de lei número 33/2013. Vicente Cândido Teixeira Filho concede redução de alíquota de ISSQN para empresas prestadoras de serviços instalados no município de Jarinu e altera o artigo número 104 da Lei Complementar Municipal número 79, de 26 de novembro de 2003. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jarinu, encaminho na oportunidade projetos de leis que concedem redução da alíquota de ISSQN para empresas prestadoras de serviços instaladas no município de Jarinu e altera o artigo 104 da Lei Complementar Municipal número 79, de 26 de novembro de 2003. Solicito de Vossa Excelência a análise e proposição a essa distinta Casa de Leis, certo de poder contar com a vossa cotidiana atenção e estar sempre na defesa dos interesses do bem comum, agradeço. Atenciosamente, Vicente Cândido Teixeira Filho, prefeito municipal. Projeto de lei complementar municipal número 33, de 13 de agosto de 2013. Vicente Cândido Teixeira Filho, prefeito do município de Jarinu, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber: o povo do município de Jarinu, por seus representantes, resolveu e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Para os efeitos desta lei, entende-se como empresas prestadoras de serviços instaladas no município de Jarinu as empresas com sede ou filial com endereço físico devidamente comprovado dentro do território deste município. Artigo 2º. As empresas instaladas ou que venham a ser instaladas no município de Jarinu, enquadradas na tabela 3 da Lei Complementar Municipal número 73, de 26 de novembro de 2003, institui o Código Tributário do município de Jarinu e dá outras providências, com alíquotas de 3% e 5%, exceto os itens 3, 7, 15, 17, 21, 22, 26 e 39. Obedecidos aos critérios estabelecidos nesta lei, terão dedução da alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, na proporção estabelecida na tabela constante do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. A redução da alíquota do ISSQN, a que se refere o caput deste artigo, oscilará em função da proporção do número de funcionários residentes em Jarinu, registrados pela empresa, a emissão de notas fiscais pelo serviço de nota fiscal e eletrônica do município e pelo faturamento da empresa no mês anterior à solicitação, conforme a tabela abaixo. Artigo 2º. O número para a contagem oficial, que dará direito à redução prevista no parágrafo 1º, deverá ser de funcionários comprovadamente residentes no município de Jarinu, há pelo menos um ano antes de sua contratação. Parágrafo 3º. No momento da inscrição, os prestadores de serviços enquadrados nos itens 4.01, 10.05, 16.01 e 30.01 deverão escolher uma das três formas de redução. Parágrafo 4º. Não haverá redução que configure uma alíquota abaixo de 2%. Artigo 3º. A concessão do benefício fiscal previsto no parágrafo 1º do artigo 2º da presente lei será deferida pelo secretário municipal de Finanças e pelo chefe de departamento de tributos, desde que sejam atendidos todos os requisitos legais exigidos. Artigo 4º. O município reexaminará periodicamente, através da Secretaria Municipal de Finanças, o benefício previsto no artigo 2º desta lei. Parágrafo 1º. Será reenquadrada nos termos do artigo 2º desta lei a empresa que cumprir
parcialmente ou além dos limites de seu enquadramento no exercício anterior, as exigências previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º desta lei. Parágrafo 2º. O benefício fiscal previsto na presente lei será revogado no caso de descumprimento de qualquer das exigências previstas nesta lei. Artigo 5º. Para beneficiarem-se deste tratamento tributário diferenciado, as empresas deverão requerer ao secretário municipal de Finanças, através de formulário próprio, instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Declaração contendo o número de empregados existentes na data do requerimento. Inciso 2. Comprovante de residência dos funcionários residentes em Jardim Novo. Prova de condição de representante legal da empresa. Inciso 3. Alvará de localização. Inciso 4. Contrato social da empresa. Artigo 6º. A concessão e a manutenção do benefício previsto nesta lei estarão condicionadas à observância do disposto do artigo 81 da Lei Complementar nº 73, de 26 de novembro de 2003, que institui o Código Tributário do município de Jarinu e da outras providências. Artigo 7º. Para atendimento ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o artigo 104 da Lei Complementar Municipal nº 79, de 26 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 104. Quando a empresa não emitir nota fiscal de serviços, o imposto poderá ser fixado por estimativa a critério da Fazenda Municipal, observadas as seguintes normas, baseadas em informações fornecidas pelo contribuinte, pela declaração de dados e em outros elementos informativos, inclusive estudos de órgãos públicos e entidades de classe diretamente vinculadas à atividade. Inciso 1. Informações fornecidas pelo contribuinte, pela declaração de dados e em outros elementos informativos, inclusive estudos de órgãos públicos e entidades de classe diretamente vinculadas à atividade. Inciso 2. Valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou aplicados durante o ano. Inciso 3. Total dos salários pagos e respectivos encargos sociais. Inciso 4. Total de remuneração dos diretores, proprietários, sócios ou gerentes. Inciso 5. Total das despesas de água, energia elétrica, telefone e outras necessárias à atividade. Inciso 6. Aluguel do imóvel e das máquinas e equipamentos utilizados para a prestação dos serviços, ou 1% do valor desses bens se forem próprios. Parágrafo 1º. O montante do imposto assim estimado será parcelado para o recolhimento em prestações mensais. Parágrafo 2º. Enquadramento do sujeito passivo no regime de estimativa, a critério da Fazenda Municipal, poderá ser feito por um determinado período, por um determinado serviço, individualmente, por categoria de estabelecimento ou por grupos de atividades. Parágrafo 3º. A aplicação do regime de estimativa poderá ser suspensa a qualquer tempo, mesmo não tendo findado o exercício ou período, a critério da Fazenda Municipal, seja de modo geral, individual ou quanto a qualquer categoria de estabelecimento ou por grupo de atividades. Parágrafo 4º. A autoridade fiscal poderá rever os valores estimados para determinado exercício ou período, se for o caso, reajustar as prestações subsequentes à revisão. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vicente Cândido Teixeira Filho, Prefeito Municipal. Justificativo. Excelentíssimo Presidente, nobres edis. O presente projeto de lei altera a Lei Complementar Municipal nº 79, de 26 de novembro de 2003. A iniciativa deste momento, por parte deste Executivo Municipal, vem pelo entendimento de se fazer justiça tributária em nosso município. Considerando que os insumos utilizados pelo prestador de serviço se caracterizam como despesas ou custos do mesmo e não podem ser considerados na base de cálculo do imposto, verificando também que já foi recolhido o imposto sobre esses insumos utilizados. Por outro lado, existe a sonegação de impostos, como o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias,
e serviços e o IR, Imposto de Renda, através com a emissão de notas fiscais de serviços, e com esta alteração será possível os agentes municipais avaliarem os lançamentos dos impostos. No 18 de agosto de 2013. Vicente Fernando Teixeira Filho, prefeito municipal. Item número 5. Resposta de requerimento número 127/2013. Encaminha a resposta ao requerimento referente à sindicância do secretário municipal Richard Ley, encaminhando cópia do relatório final e despacho do prefeito. Excelentíssimo senhor vereador, nesta oportunidade, tendo em vista que o prefeito municipal encaminhou a Vossa Excelência resposta ao requerimento referente à sindicância do secretário municipal Richard Ley de Oliveira Souza, esta comissão de sindicância remete cópia do relatório final e despacho do prefeito, documentos ausentes no momento em que as demais peças do processo foram enviados a Vossa Excelência. Considerando a confiança depositada por esta comissão e pelo prefeito municipal a Vossa Excelência, lembro que a sindicância é um ato administrativo interno e cabe a coerência de zelar pelo sigilo do mesmo. Certo de poder contar com a vossa cotidiana atenção e estar sempre na defesa dos interesses do bem comum, agradeço. Atenciosamente, Wesley Inácio da Silva, presidente, Everson Luiz Agnolon, secretário. Relatório conclusivo da comissão. Aos 2 dias do mês de agosto do ano de 2013, os membros da comissão de sindicância número 3/13, nomeados pela portaria número 7.684, de 14 de junho de 2013, reuniram-se para a elaboração do relatório conclusivo. Ilustríssimo senhor prefeito, no dia 14 de junho de 2013, houve por meio Vossa Excelência determinar a instauração de sindicância para a apuração das denúncias publicadas por meio eletrônico via internet contra o secretário municipal de Administração Geral, Richard Ley de Oliveira Souza, relatando a urgência de vantagem financeira indevida frente aos fornecedores ou prestadores de serviço da Prefeitura de Jardinoso. De forma bastante sintetizada, consta na denúncia, entre outros, que o sindicato teria exigido a devolução mensal de 4.000 do prestador de serviço Sr. Mitsu Elie, Sérgio Japonês Jardineiro, para repassar 1.500 por mês ao Cardão, Jamanta. Teria exigido o valor mensal de 150.000 da empresa A3 Engenharia, que efetua a coleta de lixo no município. Teria exigido mensalmente 50% do valor do contrato para a renovação dos serviços de radiologia. Teria cobrado 20% do valor do contrato para que a empresa representada por Codina vencesse a licitação. A comissão deliberou por ouvir todas as pessoas citadas na denúncia veiculada na internet, tomando termo as declarações de Mitsu Elie, Sérgio Jardineiro, Jader Luiz Cerne, representante do Sistema SESI de Ensino, Carlos Roberto Aureliano, Cardão, Leandro Gastal, Serviço de Radiologia, Antônio Francisco Silva, Botina, Alexandre Fernandes, Empresa A3 Engenharia, o sindicato Richard Ley de Oliveira Souza e, por último, o chefe do executivo Vicente Fernando Teixeira Filho. Questionados sobre os fatos supracitados, foram apresentadas as seguintes manifestações, respectivamente. Depoimento Mitsu Elie, Sérgio Jardineiro. Questionando se o mesmo tem contrato com a Prefeitura Municipal de Jaju, informou que tem 2 contratos, um de 7.500 com a Secretaria Municipal de Saúde e um de 7.900 da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O indivíduo informou que ficou muito preocupado e que, ao ficar sabendo da denúncia pela internet, procurou um advogado a fim de processar o responsável pelas informações e tomar as providências necessárias. Ao ser questionado sobre a devolução de um valor de R$4.000 ao secretário Richard Ley, informou que nunca devolveu. O indivíduo também informou que há muitos anos presta serviço para a Prefeitura de Jariú e não faria o que foi denunciado.
O inquirido também informou que conhece o senhor Carlão, citado na denúncia, e o mesmo é amasiado com sua cunhada. Porém, em nenhum momento ele repassou dinheiro ao senhor Carlão e informou que o mesmo sempre desejou ter este contrato com a Prefeitura Municipal e não tem diálogo com o senhor Carlão, nem com sua cunhada. Depoimento de Jair Luiz Sérgio, representante do Sistema SESI de Ensino. O inquirido foi questionado se o SESI mantém convênio com o município de Jarinu e o mesmo informou que mantém. Informou que o valor anual do convênio gira em torno de R$250 mil. Ao ser questionado sobre a publicação da suposta denúncia, o mesmo informou que não tem conhecimento das publicações. Com relação à publicação, primeiro informou que não tinha conhecimento sobre outro sistema de ensino adotado pelo município. Informou que antes de firmar convênio com a Prefeitura Municipal, se reuniu com toda a rede municipal de educação para a proposta do sistema de ensino, bem como esteve apresentando à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação da lei municipal que daria a possibilidade de firmar o convênio com o SESI. Questionado se mantém relação de amizade com o senhor Richarley, o mesmo informou que não, perguntando se há possibilidade de haver algum tipo de desvio de recursos pagos pelo município de Jarinu. O mesmo informou que o SESI é isento de imposto e é fiscalizado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e CGU, Controladoria Geral da União. Questionado se em algum momento o senhor Richarley propôs algum tipo de negociação para a devolução de recursos, o mesmo respondeu que não. O mesmo também informou que o convênio é calculado pelo número de alunos e pelo número de profissionais da rede municipal, e o convênio tem duração de 1 ano. Depoimento de Leandro Gastal, Serviço de Radiologia. O inquirido foi questionado se mantém contrato com o município de Jarinu, o mesmo respondeu que sim, há cerca de 4 anos, e informou que o valor mensal do contrato é de R$27 mil. Ao ser questionado sobre a publicação das supostas denúncias, o mesmo informou que teve conhecimento e ficou muito indignado. Informou também que o contrato que mantém com a Prefeitura é através de licitação. Questionado se mantém relação de amizade com o senhor Richarley, e mesmo informou que apenas de ter estudado com o mesmo na 5ª série, não tem amizade, perguntando se realizou alguma devolução ao servidor do município, o mesmo informou que não. O senhor Richarley propôs algum tipo de negociação para a devolução de recursos, o mesmo respondeu que não. Ele informou que manteve contato com ele, e nem se demonstrou interessado a renovar o contrato com a empresa. Depoimento de Carlos Roberto Aureliano, Carlão. Perguntado se recebeu valores do senhor Richarley, o mesmo informou que recebeu por 2 meses o valor de R$1.500, sem qualquer contrapartida. Valores esses que tinham sido repassados ao Richarley pelo senhor Mitsu Irie, mais conhecido como Sérgio. Informou também que os valores não eram referentes às dívidas e que o mesmo não prestou serviços ao município, nem mesmo ao senhor Sérgio. Informou também que precisamente nos dias 24 de abril e 24 de maio, que os valores foram repassados a ele em dinheiro e foram repassados próximo à Prefeitura. Informou que o Richarley falou que este mês o mesmo tinha que pegar o dinheiro diretamente com o senhor Sérgio Japonês. Informou também que foi participar na casa do senhor Paulo Piloto de uma reunião política e foi questionado e contrariado pelo senhor Richarley sobre a presença no local. O informante falou que o prefeito nunca teve conhecimento sobre os repasses de dinheiro a ele. Depoimento de Antônio Francisco da Silva, Botina. Inicialmente, o inquirido foi questionado se a empresa mantém contrato com o município de Jarinu. O mesmo informou que mantém. Ele informou que o valor global do contrato para a ampliação de uma UBS no bairro do Maracanã e a outra no bairro do Trieste, com valores em torno de R$217 mil. Ele informou que firmou o contrato através de licitação. Ao ser questionado sobre a publicação das supostas denúncias, o mesmo informou que teve conhecimento das publicações. Questionado se mantém relação de amizade com o senhor Richarley, o mesmo informou que não. Somente é colega e conhecido do senhor Richarley. Questionado se em algum momento o senhor Richarley propôs algum tipo de negociação
para devolução de recursos do contrato que tem com a Prefeitura, o mesmo respondeu que não. Informou também que nunca houve qualquer negociação referente aos serviços prestados. O mesmo também informou que nunca teve contato com o senhor Richarley, após sua contratação da Prefeitura de Jarinu. Nem mesmo antes, questionado, o mesmo informou que nunca fez pagamento para que vencesse a licitação. Depoimento de Mitsu Ilie, Sérgio Jardineiro. Manteve seu depoimento da primeira convocação e questionado se teve contato com o senhor Richarley nos últimos 15 dias, o mesmo informou que não. Depoimento de Alexandre Fernandes, empresa A3. Questionado se o mesmo mantém um contrato com o município de Jarinu, o mesmo respondeu que sim. Há cerca de 2 anos, informou que o valor anual do contrato é de 3 milhões. Ao ser questionado sobre a publicação das supostas denúncias, o mesmo informou que teve conhecimento. Informou também que o contrato que mantém com a Prefeitura é através de licitação. Questionado se mantém relação de amizade com o senhor Richarley, o mesmo informou que não, e conheceu o mesmo na Prefeitura Municipal. Perguntado se ele realizou alguma devolução ao servidor do município, o mesmo informou que não, e que o contrato vem de outra administração e não mantém contato com a administração atual, e somente manteve contato profissional com o prefeito municipal e o senhor Richarley. Informou que pelo valor do contrato é impossível a devolução dos valores, tendo em vista o custo dos serviços prestados. Questionado se o senhor Richarley propôs algum tipo de negociação para a devolução de recursos, o mesmo respondeu que não. Ele informou que manteve contato com ele somente para tratar de assuntos técnicos dos serviços. Informou que não teve participação da campanha política do prefeito municipal e citou vários exemplos de contratos com órgãos públicos sem nenhum questionamento. Depoimento do sindicato Richarley de Oliveira Souza. Inicialmente, o inquirido foi questionado sobre a publicação das supostas denúncias. O mesmo informou que teve conhecimento. Informou também que somente mantém contato profissional a fim de manter os serviços que os mesmos prestam ao município de Jarinu. Questionado se mantém relação de amizade com algum dos fornecedores, o mesmo informou que não é amigo de nenhum dos fornecedores do município. O inquirido informou que em nenhum momento pediu valor percentual, nem mesmo de forma avulsa, de nenhum fornecedor, que conste na denúncia, nem mesmo dos outros da Prefeitura Municipal de Jarinu. Também informou que não tem conhecimento o porquê das acusações do Sr. Carlão. Informou que repassou os valores ao Sr. Carlão, valores estes provenientes de recursos próprios do prefeito, que pediu para ele entregar e não do município de Jarinu, nem mesmo de contratos celebrados pelo município, a fim de auxílio prometido ao mesmo pelo prefeito. Informou também que entregou ao Sr. Carlão por 2 vezes o valor de R$ 1.500, mas não sabe precisar a data. Informando também que em nenhum momento pegou recursos financeiros com o Sr. Sérgio Japonês para repassar a outra pessoa. Ele solicitou que registrasse em seu depoimento que o Sr. Carlão tem desavença pessoal com o Sr. Mitsu Ilie por briga familiar e acredito que devido a isso o mesmo deve estar provocando confusão para atrapalhar o contrato que esse tem com o município de Jarinu. Depoimento de Vicente Cândido Teixeira Filho, prefeito de Jarinu, declarou que tinha conhecimento das denúncias contra o Sr. Richarley. Ao ser questionado se é amigo do Sr. Richarley, o mesmo informou que sim, porém informou que não tem interesse. Se for comprovado que o Sr. Richarley cometeu algum erro, que o mesmo seja absolvido. Referente às denúncias representadas pelo Sr. Carlão, em que o mesmo relata que recebeu dinheiro do Sr. Richarley, e o Sr. Richarley, em seu depoimento, relata que os valores eram do depoente, informou que realmente os valores pertenciam a ele, e que repassou para o Sr. Carlão através do Sr. Richarley, já que tem afinidade com o Sr. Carlão, e que passou o dinheiro por 2 meses como ajuda pessoal, tendo em vista que o mesmo estava passando por dificuldades financeiras e repassou os valores em um envelope do posto de combustível de sua propriedade. Informou também que os valores são de suas empresas particulares de sua propriedade.
O processo transcorreu no prazo legal, tendo ocorrido prorrogação por 30 dias. Com os depoimentos, foi encerrada a instrução processual. É o relatório, passamos a opinar. Esta comissão, senhor prefeito, tem plena consciência de agir como verdadeiro juiz singular na fase instrutiva, elaborando os autos para deixar a decisão ao vosso albedrio. No curso da apuração dos fatos, o depoente Carlos Roberto Aureliano Carlão declarou que nos meses de abril e maio recebeu o valor de R$ 1.500 em dinheiro e das mãos do sindicato, e que esse valor seria obtido com o senhor Mitsu Elie, Sérgio Japonês, prestador de serviços da Prefeitura. Ouvido o senhor Mitsu, declarou que o Richarley nunca pediu nem exigiu qualquer repasse dos valores que ele recebe da Prefeitura pelo serviço de jardinagem. Completou dizendo que jamais efetuou qualquer repasse financeiro ao senhor Richarley, nem a Carlos Roberto. Por fim, a origem do recurso financeiro entregue a Carlos Roberto restou esclarecida com a declaração do chefe do Executivo, o senhor Presidente Cândido Teixeira Filho, que afirmou que em 2 ocasiões efetuou o repasse de valores próprios, oriundos de suas empresas, ao senhor Carlos Roberto, sendo que o portador do numerário foi o senhor Richarley, a pedido do senhor Vicente. Pelo que restou apurado, verifica-se que nenhuma das acusações vinculadas na rede social da internet restou provada. Todas as pessoas mencionadas na suposta denúncia foram ouvidas e relataram em uníssono a inexistência do pedido ou repasse de qualquer vantagem financeira indevida por parte ou em favor do secretário municipal de administração. Pelo exposto, somos de opinião de que o senhor Richarley de Oliveira Souza é inocente em relação às denúncias supracitadas. Por oportuno, anotamos o recebimento de pedido de exoneração do sindicato, que põe fim ao vínculo de trabalho entre ele e a municipalidade. Como não foi apurada qualquer irregularidade por parte do servidor, e ele deixará de integrar o quadro de servidores do município, visto o atendimento do seu pedido de exoneração pelo prefeito municipal, não resta, portanto, demais considerações acerca dos fatos apurados por esta sindicância. Por fim, convictos de que envidamos todos os esforços para bem cumprir a tarefa que Vossa Senhoria nos conferiu, apresentamos-lhes nossas sinceras e respeitosas saudações. Da 2 de agosto de 2013, assinado por Wesley Inácio da Silva, presidente da comissão, Emerson Luiz Agnolon, secretário da comissão, Rodrigo Paris, membro da comissão, Urias Paulo Furquim, membro da comissão, e Marilise Viscarete Soares, membro da comissão. Já no 5 de agosto de 2013, sindicância administrativa, despacho final. Caros integrantes da comissão de sindicância número 3/13, cientes do relatório conclusivo, é com muita consternação que atendi ao pedido de exoneração do próprio ex-secretário Richarley, e que foi efetivado pelo Departamento Pessoal no dia 2 de agosto do corrente ano. Observo que a saída do servidor significa uma baixa muito relevante para o desenvolvimento da administração do município de Jarinu, pois como ótimo profissional, vinha desenvolvendo um trabalho importante junto aos demais secretários, trazendo toda a sua experiência, agilidade e iniciativa no cotidiano do Executivo Municipal. Lamento que mesmo diante do resultado negativo na apuração da sindicância, não poderemos mais contar com seus préstimos no grupo administrativo desta Prefeitura. Não foi apurado qualquer dolo cometido pelo secretário. Portanto, determino o arquivamento do presente processo. Desnecessárias quaisquer outras providências. Vicente Cândido Teixeira Filho, Prefeito Municipal. Item número 6. Indicação número 301/2013 do vereador Mirailton Moreira Gomes. Abono no valor de no mínimo R$200 para todos os servidores públicos municipais até dezembro, e após dezembro incorporar o valor no salário. Item número 7. Indicação número 302/13 do vereador Alex Gerês. Solicita a aquisição de um caminhão limpa-fossa para a administração municipal, visto que a dependência desse serviço ainda é grande em nosso município, visto a ausência de esgoto público em grande parte do município. Item número 8.
Indicação número 303/13 do vereador Alex Xerez. Limpeza e cascalhamento das ruas do bairro Parque das Videiras e da Avenida São Luís, no bairro São Luís. Item número 9. Indicação número 304/13 do vereador Alex Xerez. Melhor funcionamento dos horários de ônibus, pois não há horários com retornos para o bairro do Maracanã na linha Jundiaí-Jarilu, na parte da tarde. Item número 10. Indicação número 305/13 do vereador Valdir das Graças Oliveira. Término dos trabalhos na Rua Turim, no bairro Vila Nova Trieste. Item número 11. Indicação número 306/13 do vereador Valdir das Graças Oliveira. Manutenção do asfalto na Avenida Atibaia, no bairro Vila Nova Trieste. Item número 12. Indicação número 307/13 do vereador Valdir das Graças Oliveira. Rede de captação de águas pluviais no bairro Recanto Silvano. Senhor presidente, está terminada a leitura do expediente. Os projetos lidos no expediente nessa data, de número 32 e 33, serão encaminhados para pareceres. E as indicações de número 301 a 307 ao Poder Executivo para providências. Tema livre dos artigos 62 do regimento interno. Cada vereador ou senhora vereadora terão 5 minutos para falar sobre o assunto de livre escolha. A palavra está aberta, senhores e senhoras vereadores. Terminado o expediente, vamos passar à ordem do dia. Nos artigos 63, inciso 2º do regimento interno, peço ao segundo secretário que proceda à verificação em presença dos senhores vereadores e vereadoras. Alex Xerez, Edgar Lorenzini, Edson César Abrego, Eliezer Quezada, presente, Ivone Piloto, Milton Martins da Silva, Mirailton Moreira Gomes, Roberto Carlos Antônio, Simone Gerê de Moura, Valdir Carlos de Paiva, Valdir das Graças Oliveira. Presente. Todos presentes. Verificado o número legal dos senhores vereadores e vereadoras, em plenário, peço ao senhor secretário que faça anúncio do item A da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem, peço que seja ouvido o soberano plenário na forma regimental e que seja incluído na ordem do dia o projeto de lei municipal 24 de 2013, que institui a figura das organizações sociais municipais e dispõe sobre a qualificação dessas entidades no âmbito do município de Jarilu. O requerimento do senhor Milton Bugil, que trata do projeto de lei número 24/2013 do Poder Executivo, lido na data de 2/7/2013, tratando-se da OS. O requerimento do senhor Milton Bugil está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem.
pela votação contrária do senhor Milton Bugio, Ivone Piloto, quer que direis os favoráveis a que o projeto não dê encaminhamento nesta data são Eliezer, Ivone Piloto, Simone Gereis, Nino Lorenzini, Valdir Cabeleireiro, Miro da Saúde e Roberto Antonucci. O projeto de lei número 24 de 2013 foi pelos votos a não ser votado nessa data. Peço ao segundo secretário que proceda com a ordem do dia. Item A, projeto de lei 28/2013, que institui o serviço voluntário no âmbito das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Jarinu e da outras providências. Presidente, em solicitar a dispensa da leitura do projeto, tendo em vista que já foi feito na sessão anterior, ouvido o plenário. A dispensa do projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levante. Por unanimidade de votos, aprovado a dispensa da leitura. Senhor presidente, pela falta do parecer jurídico, que vai ser levantado agora lá, a gente vai passar para o item B, depois voltamos ao item A, ok? Projeto de lei número 31/2013, que dispõe sobre o regime de adiantamento no âmbito do Poder Executivo e da outras providências. Novamente, presidente, eu venho solicitar a dispensa da leitura do projeto, tendo em vista que já foi feito o expediente da sessão do dia 6/8. A dispensa da leitura do projeto 31 de 2013 do Poder Executivo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levante. Por unanimidade de votos, aprovada a dispensa da leitura. Assessoria Jurídica, parecer. Referente ao projeto de lei número 31/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o regime de adiantamento no âmbito do Poder Executivo e da outras providências. Pelo presente projeto, pretende o Poder Executivo Municipal obter autorização legislativa para instituir e disciplinar o regime de adiantamento no âmbito do Poder Executivo. O artigo 2º esclarece o que se entende por adiantamento, lembrando o artigo 68 da Lei Federal 4.320/1964. O artigo 5º especifica as despesas que se enquadram no regime de adiantamento. O capítulo 6 cuida da prestação de contas do adiantamento. O projeto está acompanhado das justificativas apresentadas pelo autor. Essa assessoria em nada se opõe à deliberação da matéria pelo plenário. São competentes para manifestação as comissões de Justiça, Finanças e Orçamento. É o parecer, Jarinu, 20 de agosto de 2013, Alessio Torino José Gonçalves, assessor jurídico. Após a leitura do projeto de lei número 31 de 2013 do Poder Executivo, passam ouvidas as comissões permanentes. Comissão de Justiça, presidente, Éder Lorenzini. Favorável. Membro, Roberto Carlos Antonucci. Membro, Miraildo Moreira Gomes. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente, Roberto Carlos Antonucci. Favorável. Membro, Éder Lorenzini. Favorável. Membro, Eliezer Quezada Santos. Favorável. Declaro iniciada a discussão do projeto de número 31 de 2013. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto 31 de 2013. Os favoráveis permaneçam sentados,
contrária que se levante. Por unanimidade de votos, o projeto aceito. Peço ao segundo secretário que façam a leitura do item C. Vamos inverter a colocação. Estamos com a justificativa do projeto de lei número A, que foi dispensada a leitura. Peço ao segundo secretário que proceda a leitura da justificativa do item A, projeto de lei 28/2013. Assessoria Jurídica, parecer. Referente ao projeto de lei número 28/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre institui o serviço voluntário no âmbito das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Jardim e dá outras providências. Pelo presente projeto, pretende o Poder Executivo Municipal obter autorização legislativa para instituir o serviço público voluntário no âmbito das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Jardim. O projeto está acompanhado das justificativas apresentadas pelo autor. Esta assessoria em nada se opõe à deliberação da matéria pelo plenário. São competentes para a manifestação todas as comissões permanentes da Casa. É o parecer, já no 20 de agosto de 2013, Alessio Torino José Gonzolli, assessor jurídico. Após a leitura do projeto de lei número 28 de 2013 do Executivo, passo a ouvir as comissões permanentes. Comissão de Justiça, presidente Éder Lorenzini. Membro Roberto Carlos Drossi. Membro Miraildo Moreira Gomes. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Roberto Carlos Drossi. Membro Éder Lorenzini. Membro Eliezer Quezada Santos. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidente Miraildo Moreira Gomes. Membro Milton Martins da Silva. Favorável. Membro Simone Gerês. Comissão de Serviços de Obras Públicas, presidente Alex Gerês. Membro Valdir Carlos de Paiva. Membro Valdir das Graças Oliveira. Declaro iniciada a discussão do projeto de número 28/2013 do Executivo. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei número 28/2013. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levante. Por unanimidade de votos, o projeto aceito. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do item C da ordem do dia. Deliberação sobre mensagem de veto. Mensagem de veto ao projeto de lei número 19/2013, autógrafo 140/13. Vem novamente, presidente, solicitar a dispensa da leitura do projeto, tendo em vista que já foi feito o expediente no dia 4/6. Vou passar a ler a mensagem de veto. A dispensa da leitura do projeto de veto está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levante. Por unanimidade de votos, dispensada a leitura do veto. Peço ao segundo secretário que proceda à leitura do autógrafo do veto de número 140/13. Autógrafo 140/13, projeto de lei número 19/2013.
Obriga o Poder Executivo Municipal a enviar ao Poder Legislativo Municipal todos os editais, portarias, decretos, resoluções e extratos de contratos firmados pela Municipalidade de Jarinu e dá outras providências. A Câmara Municipal de Jarinu, Estado de São Paulo, aprova e eu, Vicente Cândido Teixeira Filho, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, sancione e promulga a seguinte lei ordinária. Artigo 1º. Fica obrigado o chefe do Poder Executivo Municipal a enviar mensalmente ao Poder Legislativo Municipal todos os editais, portarias, decretos, resoluções e extratos de contratos firmados pela Municipalidade de Jarinu referentes ao mês anterior, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de incorrer em infração político-administrativa. Artigo 2º. Os atos administrativos mencionados no artigo 1º, assim que recebidos pela edilidade, serão obrigatoriamente publicados no mural da sede da Câmara Municipal de Jarinu. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Vereador Oswaldo Damasio Oliveira, em 25 de junho de 2013. Edson César Bento, presidente. Gabinete do Prefeito. Mendes. Peço ao senhor secretário que dê uma dispensa da leitura para a troca. Peço ao senhor secretário que prossiga com a leitura. Mensagem de veto 1/2013. Autógrafo 140/13. Senhor Presidente, nos termos da Lei Orgânica do Município de Jarinu, comunico a Vossa Excelência que estou opondo o veto total ao projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, número 19/2013, que obriga o Poder Executivo Municipal a enviar ao Poder Legislativo Municipal todos os editais, portarias, decretos, resoluções e extratos de contratos firmados pela Municipalidade de Jarinu e dá outras providências, encaminhando a este Poder Executivo. Ouvida a Procuradoria-Geral do Município, manifestou-se pelo veto integral ao projeto de lei. Inicialmente, cabe registrar que, regra geral, o Poder Legislativo possui competência para iniciar projetos de lei. Entretanto, esta ingerência não se aplica ao presente caso, pelos fundamentos a seguir expostos. O presente caso trata-se do projeto de lei número 19/13, de redação do vereador Valdir Carlos de Paiva, aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores de Jarinu. Entretanto, cumpre destacar que não pode o Poder Legislativo adentrar na esfera de competência do Poder Executivo, sob pena de interferir na separação dos poderes. Por ser matéria constitucional e de eficácia máxima, a lei municipal não pode violar ou mesmo atenuar a dimensão do princípio de separação de poderes. No caso doutrinário, é a lição do saudoso mestre Eli Lopes Meireles, no sentido de que a Câmara não tem competência para a administração do município, na medida em que, dentre outras, sua função é de regular e controlar a atuação do Poder Executivo, sem que tal signifique invasão de atribuições que lhe são próprias, segundo o qual, nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se manifestou ação direta de inconstitucionalidade. A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do município e a conduta dos munícipes no afeto aos interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração, não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre sua execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura, dita somente preceitos para sua organização e direção. Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, Editor de São Paulo. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se manifestou ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal, invasão de competência, violação aos princípios da harmonia e independência dos poderes. Revela-se inconstitucional a lei municipal de iniciativa da Casa Legislativa,
cuja matéria se refere à esfera de atuação administrativa do chefe do Executivo, implicando invasão de competência e afronta ao princípio da harmonia e independência dos poderes. Representação acolhida. Ação direta de inconstitucionalidade, número 1006-445487-9, comarca de Cachoeira de Minas, requerente, Prefeito Municipal Cachoeira de Minas, requerido, Presidência da Câmara Municipal Cachoeira de Minas. Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Quilda de Carvalho, julgamento 31/10/2007. Impera no direito prático o princípio da separação dos poderes, o qual se consubstancia no artigo 2º da Constituição Federal e é considerado um dos alicerces fundantes do Estado Democrático, princípio que regula a independência e a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Se não, vejamos. O artigo 2º da Constituição Federal, de 1988, dispõe de serem os poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O Brasil é uma república federativa e tem como princípio fundamental o princípio da separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, como a base para se constituir em um Estado democrático de direito. O preâmbulo da Constituição Federal Brasileira, de 1988, apresenta a instituição do Brasil pela Assembleia Nacional Constituinte como um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Analisando os princípios, regras e valores, ora destacados na Carta Constitucional Brasileira de 1988, temos que o poder está estruturado na independência e harmonia entre si, do legislativo, do executivo e do judiciário. Não obstante, a separação dos poderes é uma garantia extraordinária que foi alçada à dimensão constitucional, fruto do desejo e intenção constituinte de estabelecer funções diferenciadas, conjugando princípios por vezes aparentemente contrapostos, com escopo de salvaguardar o exercício dos direitos individuais e coletivos. Eis que se caracteriza por ser um princípio essencial de legitimação do Estado brasileiro, constituindo-se como fundamento do Estado Constitucional Democrático de Direito, no qual cada um dos integrantes dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, deve observar sua função frente a um propósito. Assim, a iniciativa de lei, em caso, deveria ser atribuída ao Poder Executivo, agindo dentro do poder de autotutela, que lhe garante o direito de legislar, anulando seus próprios atos quando eivados de vícios ou revogados por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e salvada em todos os casos a apreciação judicial. Por oportuno, esclarece que não está em discussão aqui a hierarquia das normas legais, mas sim a intromissão do Legislativo em matéria de competência privativa do Executivo. Sendo assim, não resta dúvida que o projeto de lei número 19/11 atenta contra o princípio da separação dos poderes, não havendo que se falar em possibilidade de sancionar o mencionado projeto, pois haveria nítida invasão de competência do Legislativo sobre o Executivo. Sob outro enfoque, tem-se que não pode o Poder Legislativo esmicuidar-se em tarefa típica da esfera de atribuições do Poder Executivo, impondo a destinação dos recursos a determinadas situações, abandonando planos e metas administrativos traçados pelo município. Tal atitude implica na infringência ao artigo 2º da Constituição Federal, que consagra o princípio da independência dos poderes. Estas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar o autógrafo de lei em referência, submeto o veto total oposto à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, para os fins e efeitos de direito. Já no 5 de julho de 2013, Vicente Cândido Teixeira Filho, prefeito municipal. Assessoria Jurídica, parecer.
Referente ao veto total ao projeto de lei número 19/2013, que ensejou o autógrafo número 140/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre: obriga o Poder Executivo Municipal a enviar ao Poder Legislativo Municipal todos os editais, portarias, decretos, resoluções e extratos de contratos firmados pela Municipalidade de Jarinu e dá outras providências. É o relatório. Pretende o Poder Executivo Municipal vetar integralmente o projeto de lei em epígrafe. Nos argumentos expostos pelo autor, destacam-se 2 pontos. 1. O vício de iniciativa, dito que a pretendida legislação é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal. Item 2. Ingerência de poder, dito que o Poder Legislativo estaria adentrando na esfera de competência do Poder Executivo. Mais além, por oportuno esclarecer-se que não está em discussão aqui a hierarquia das normas legais, mas sim a intromissão do Legislativo em matéria de competência privativa do Executivo. É o parecer. Essa assessoria discorda veementemente dos argumentos apresentados pelo autor do veto. A pretendida legislação vem de encontro aos principais pilares da administração pública, que é a transparência e a publicidade de seus atos. A obrigatoriedade de ampla divulgação dos atos administrativos e o acesso às informações foi recentemente obtido da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, cuja legislação recebeu o tratamento de Lei da Transparência. Os argumentos do veto colidem com o que se busca na probidade administrativa. O projeto em análise cuida de elevado, basilar e radical assunto, que é a transparência administrativa, que se articula por um de seus subprincípios, a publicidade, ajustando a modernidade tecnológica, o cumprimento da diretriz de diafaneidade da gestão pública. Não se trata, pois, de matéria que mereça trato normativo por impulsão exclusiva do chefe do Poder Executivo. Com efeito, o projeto de lei local cuida, por excelência, da concretização do princípio da transparência, inscrito no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 111 da Constituição Estadual, sob o nome de publicidade, como afirma a doutrina Wallace Paiva Martins Júnior, Transparência Administrativa São Paulo, Saraiva 2004, fornecendo maior grau de visibilidade à res pública, tendo como baliza que, como salientou o eminente ministro Celso de Mello em histórico julgamento, o novo Estatuto Político Brasileiro, que rejeita o poder que oculta e não tolera o poder que se oculta, consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais como valor constitucionalmente assegurado. Portanto, é indevido concluir que esse assunto seja da reserva do Poder Executivo ou de sua iniciativa legislativa exclusiva. Registro, na oportunidade, que a alegação dessa espécie foi rechaçada no Supremo Tribunal Federal, ao resumir que lei disciplinadora de atos de publicidade do Estado que independem de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual, visto que não versam sobre criação, estruturação e atribuição dos órgãos da administração pública, não incidência de vetação constitucional. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, letra E. Supremo Tribunal Federal 2472/RS, Tribunal Pleno, relator ministro Maurício Correia, 12/3/2002. Tampouco é admissível a arguição de ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal. A lei local não criou um encargo novo para a administração pública municipal, porque a divulgação oficial de informações, para além da publicação dos atos da administração no mural da Prefeitura, a publicação no mural da Câmara Municipal teria uma maior transparência nos atos administrativos praticados pela administração pública. A propositura a que se pretende vetar objetiva-se apenas a dar maior abrangência à publicidade governamental. Tramitação. O veto em análise deverá ser apreciado pelo plenário da Casa, no prazo máximo de 30 dias, a contar de seu recebimento, em uma só discussão e votação,
considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou seja, 6 vereadores. O veto será apreciado em escrutínio secreto, devendo constar na cédula de votação sim para os que aprovarem, rejeitando o veto, e não para os que recusarem, aceitando o veto. O veto está acompanhado das justificativas apresentadas pelo autor. Esta assessoria em nada se opõe à apreciação do veto pelo plenário. Ao parecer, já no 16 de agosto de 2013, Alessio Torino José Grandifória, assessor jurídico. Após a leitura do veto total ao projeto de lei número 19 de 2013, que originou o autógrafo de número 140 de 2013, passa a ouvir as comissões permanentes de Justiça e Orçamento. Comissão de Justiça, presidente Edson Lorenzini. Favorável. Membro Roberto Carlos Antonussi. Favorável. Membro Miraildo Moreira Gomes. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Roberto Carlos Antonussi. Favorável. Membro Edson Lorenzini. Favorável. Membro Eliezer Rizada Santos. Favorável. Declarada iniciada a discussão do veto. Encerrada a discussão do veto, passaremos agora à votação do veto, que por força da lei orgânica municipal e do regimento interno, deverá ser por votação secreta. Eu quero passar aos senhores vereadores, que é o público presente, aquele que nos está assistindo, que a cédula de votação será parecida a esta. Da outra referência, veto total do autógrafo 140 de 2013, oriundo do projeto de lei número 19 de 2013, que dispõe sobre, obriga o Poder Executivo Municipal a enviar ao Poder Legislativo Municipal todos os editais, portarias, decretos, resoluções e extratos de contratos firmados pela Municipalidade de Jaleru e da outras providências. A votação é composta de 2 quadrados. O primeiro quadrado, sim, os senhores vereadores e vereadoras rejeitando o veto, e o segundo quadrado, não, os senhores vereadores aceitando o veto. Eu peço, por ordem de chamada, os senhores e senhoras vereadores que procedam até esta mesa, pegando cada um na sua cédula e se dirigindo à nossa esquerda, na onde trará a votação dobrada em 4 e colocará dentro dessa urna, onde os senhores e senhoras poderão ver. Está vazio. Peço à senhora, ao senhor Alex Gerês, que proceda a votação. Aí você vai ficar na frente. Peço ao senhor Éder Lorenzini. Peço a mim mesmo que faça votação. Peço ao senhor Eliezer Rizada Santos.
Peço à senhora Ivone Maria Helena Piloto. Peço ao senhor Milton Martins da Silva. Peço ao senhor Miraduto Moreira Gomes. Peço ao senhor Roberto Carlos Antônio. Peço à senhora Simone Gerês de Moura. Peço ao senhor Valdir Carlos de Paiva. Peço ao senhor Valdir das Graças Oliveira. Terminada a votação dos 11 vereadores, eu gostaria que fizesse a abertura da urna e a contagem dos votos o senhor Nino Lorenzini e o Valdir Chucru. Não aceitando o veto. Sim, rejeitando o veto. Sim, rejeitando o veto. Não, aceitando o veto. Sim, rejeitando o veto. Sim, rejeitando o veto. Sim, rejeitando o veto. Não, aceitando o veto. Sim, rejeitando o veto. Número de 11, acabou. Como os senhores e senhoras poderiam acompanhar a votação, pela votação de 8 votos, sim, rejeitando o veto, e pela quantidade de 3 votos, não rejeitando o veto,
Por 8 votos, o veto foi rejeitado. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do item D e último da ordem do dia. Entender. Requerimento número 29/2013. Requer que seja instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar indícios de irregularidades ocorridas na gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento 29/2013. Requeiro à mesa, ouvido o soberano plenário, na forma regimental, seja instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito com o prazo máximo de 90 dias para apurar indícios de irregularidades ocorridas na gestão da Secretaria Municipal de Saúde no exercício de 2013, conforme denúncia, relatório e documentos em anexo. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2013, Mirailton Moreira Gomes, vereador. Após a leitura do requerimento de número 29/2013, coloco em votação o requerimento de número 29/2013 pelo Legislativo, senhor Mirailton Moreira Gomes. Senhor presidente, pela ordem, poderia ter a palavra? Com a palavra, o senhor Miro da Saúde. Senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, senhores e senhoras presentes, boa noite a todos. Senhor presidente, eu venho fazer uso dessa tribuna, uma vez que foi colocado na sessão dessa noite nessa casa, a respeito do requerimento de abertura de uma CPI para investigar indícios de irregularidade na saúde. Senhor presidente, qual que é ou quais são os motivos pelo qual eu venho pedir que os nobres colegas votem nessa noite esse requerimento para que essa CPI venha a ser aberta? É do conhecimento de algumas pessoas, de todos aqueles que tiverem acesso à internet, no portal do Cidadão, do Ministério, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Está aqui comigo alguns empenhos de médico que nunca realizou um plantão na unidade de saúde. Eu tenho aqui uma médica, senhor presidente, que desde fevereiro vem recebendo um repasse da Secretaria de Saúde sem nunca ter realizado um plantão. Do mês de fevereiro até o mês de maio, que é o empenho que está no portal do Cidadão, totaliza R$ 119.958. Está lá para qualquer pessoa ver. Mas essa médica realizou o plantão? Não.
Por que eu sei que não realizou o plantão? Porque além de eu ser enfermeiro e anotar toda manhã no meu plantão, os médicos que realizam os plantões, os outros enfermeiros também fazem isso. E eu nunca vi essa médica. Sei que tenho conhecimento de que ela começou a trabalhar no ambulatório central a partir do dia 13 de junho. Portanto, não faz parte desse pagamento, pois esse pagamento é até maio. Tem aqui também, senhor presidente, um outro médico que desde fevereiro até maio, totaliza R$ 85.799,70 de pagamento sem ter feito nenhum plantão. Esse médico no início do ano realizou 2 plantões e foi pago um total de R$ 2.092, que é o valor do plantão. Hoje o médico ele ganha, pela lei que nós votamos aqui, ainda esse ano, R$ 1.034, com mais 20% de salubridade em cima. Com os descontos de imposto e INSS, dá R$ 1.000, 1.000 e pouquinho. Então não justifica, principalmente para esses que não realizou nenhum plantão. Tenho também um médico que tem realizado alguns plantões na unidade de saúde, que só no mês de maio, sem contar que alguns meses, abril, março, janeiro, fevereiro, só no mês de maio, no dia 5 do 5, no dia 2 do 5, no dia 29 do 5, teve um pagamento de R$ 76.373,11, só no mês. Agora, precisa de mais explicações por que a saúde até 2 meses atrás gastou R$ 5 milhões? Precisa de alguma explicação por que não tem fita de destro para dar para os pacientes que usam e faz uso de insulina? Precisa de explicação por que o serviço social não libera a medicação do povo? Precisa de explicação por que a saúde se encontra caindo aos pedaços? Isso aqui são 3 de mais de uma dezena de médicos, todos os RPA. Eu posso afirmar que 50% dos médicos estão envolvidos ou envolveram nesse esquema de desvio de dinheiro. E tenho a tabela, tenho a escala de cada médico que realiza de fato seus plantões. Então, senhor presidente, nobres colegas, fica a critério dos senhores. Obrigado, boa noite a todos. A palavra está aberta aos senhores e senhoras vereadores. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento número 29/2013 do senhor Miraildo Moreira Gomes. Os favoráveis ao requerimento permaneçam sentados e os contrários se levantem. Pelo voto contrário ao requerimento da senhora Ivone Piloto e pelos votos favoráveis ao requerimento da senhora Simone Gerês, Nino Lorenzini, Valdir Cabeleireiro, Bugilco, Milton da Saúde e Miro da Saúde, o senhor Valdir Bichogrupo, Eliezer, o senhor Roberto e Keck, requerimento número 29/2013, aprovado. A palavra está aberta aos senhores e senhoras vereadores por 10 minutos. Senhor presidente, Com a palavra no Florencinho. Boa noite a todos. Pessoal
a nossa mesa aqui, senhores vereadores. Eu venho aqui também fazer com o senhor vereador Ministro da Saúde. Eu também estou assinando, viu? Estou assinando, a assinatura está junto, porque assim, eu acho que o papel do vereador é fiscalizar. Nós estamos aqui para fiscalizar o prefeito, fiscalizar o poder executivo, né? Nós viemos uma gestão aqui para trabalhar para o município. Então, vamos fiscalizar, senhores vereadores. E outra coisa também, nós que votamos contra o veto do senhor prefeito, essa é uma maneira de nós ficarmos em cima, ter todos os editais, ter tudo na nossa mão aqui. Projeto de lei do senhor vereador Valdir, muito bem colocado esse projeto, viu, senhor Valdir? E minha boa noite a todos. Obrigado. A palavra continua aberta aos senhores e senhoras vereadores. Com a palavra, muito Bugiu. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala parabenizando o senhor prefeito municipal, ao vice que aqui se encontra, o Paulo Piloto, onde ontem estivemos junto com a presidenta Dilma Rousseff, que nos presenteou o município, a população de Jarimu, com uma retroescavadeira, e também disse que junto à retroescavadeira estaria mandando uma patrol e um caminhão Tucado, um caminhão de grande porte, que até então será para Jarimu será de bastante utilidade. Gostaria de parabenizar a presidenta e também aos demais que foram lá. Ontem nós ficamos o dia inteiro para receber a chave de mãos da presidenta, e até então deu tudo certo, e a retro acho que já está no município. A partir agora eu peço ao senhor secretário que ponha ela em funcionamento, porque as estradas estão lastimáveis. Quanto à CPI, eu também eu subscrevi junto ao requerimento do nobre vereador, porque até então eu acho que, se há indícios, como o vereador mostrou, até então eu não tinha conhecimento da documentação que ele tem em mãos. Eu não falei que eu nunca mais entrava em bola dividida, que teve uma ceia lá atrás que a gente foi, brigou e acabou virando em nada. Como a gente viu que tem documentos que comprovam, ou supostamente comprovam, vamos investigar. Esse é o papel do vereador, é para isso que eu fui eleito. E quanto ao veto, eu acho que o veto vem em desencontro com a nossa realidade, né? Porque nós, vereadores, temos sim que fiscalizar, como foi dito, que não é que o legislativo não tem como executar, mas sim nós temos como fiscalizar. Então, quando nós pedimos aqui um contrato, quando nós pedimos aqui uma nota fiscal, tem que ser respondido. Então, o vereador está de parabéns com o seu projeto de lei, onde eu votei favorável e votei contra o veto, que eu acho que até então tem que sim mandar para a Câmara Municipal todos os relatórios. Nós temos que fiscalizar, porque isso é uma maneira de transparência e da gente dar uma satisfação aos nossos eleitores. Então, fica aqui uma boa noite e boa noite a todos. A palavra continua aberta aos senhores e senhoras vereadores. Com a palavra ao senhor Roberto Lúcio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, né? Muito bom a gente ver a Câmara aqui, repleta de munícipes aí, preocupados realmente com o nosso trabalho, com o trabalho da administração. Então é muita satisfação de ver sempre essa casa cheia. Estamos aí no 8º mês, eu já tenho 3 mandatos de vereador aqui. Para falar a verdade para vocês, no início do mandato sempre
realmente a casa teve cheia, mas no decorrer do tempo foi esvaziando, foi ficando poucas as pessoas que vinham acompanhar, mas nesse mandato estou vendo uma diferença, estou vendo a participação de vocês aqui, muito importante mesmo. Espero que vocês continuem acompanhando as nossas sessões, né? Parabéns a todos os presentes aí por estarem aqui junto com a gente hoje. Senhor presidente, gostaria de fazer um comentário, primeiramente a respeito do requerimento do vereador Miro, o qual também subscrevi ali, né, acompanhando. A gente realmente tem que apurar, como disse o vereador Miro, ele tem provas, eu acho que a gente tem que investigar isso aí, né, e ver se é real ou se não é, né. Então subscrevi ali o requerimento do vereador e estamos juntos, Miro, né, vamos acompanhar isso daí de perto e esperamos que tenha um desfecho bom e que a gente possa saber se tem irregularidade ou não tem, mas estamos juntos. Outra coisa que eu gostaria de estar falando aqui é a respeito da votação do requerimento do vereador Milton Martins. Eu não sei se houve um bom entendimento ou não. Ele fez um requerimento para que hoje fosse em votação o projeto da OS, né? E onde está pretendendo se terceirizar parte da saúde. Eu acho que esse projeto, eu votei contra o requerimento do vereador. Eu acho que ainda não é oportuno a votação desse projeto, ainda não, porque eu acho que cabe mais discussão, é um projeto importante e por isso votei contra, né? Até parabenizo os vereadores que votaram contra o requerimento também, porque acredito que a gente, por ser um projeto complexo, a gente tem que analisar com mais tempo, temos que se reunir mais vezes aqui. Houve apenas uma audiência pública, se for necessário, não sei, o presidente, se achar necessário que faça mais uma audiência pública, ou se não, uma reunião apenas com todos os vereadores presentes, né, para se analisar melhor. Então, essa foi a votação, no qual eu me levantei e votei contra o requerimento do vereador. De momento, o que eu gostaria de estar falando era só isso. E mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado pela presença do vice-prefeito aqui, o Cal Ferrara. Muito legal a sua presença aqui, vice-prefeito. E de funcionários da prefeitura também, que aqui estão, secretários. A todos, muito obrigado. Boa noite. A palavra continua aberta, senhores e senhoras vereadores. Peço ao senhor Alex que utilize a cadeira da presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, obrigado mais uma vez pelo comparecimento nesta Casa de Leis, da onde vocês aqui presentes, ou mesmo vocês que nos estão assistindo, vocês estão vendo que nós, vereadores, estamos batendo pela municipalidade. Agradeço aqui a votação que nós tivemos e o respeito aos senhores vereadores pela votação contrária da maioria. Respeito, continuo respeitando, que cada um tem seu pensamento, cada um tem o seu meio de agir. Não é por isso que nós, aqui, vereadores, vocês aqui presentes, ou aqueles que nos estão assistindo, tem que ficar com aquele rancor. Por que não foi unanimidade, ou por que não foi todo mundo junto com aqueles que votou pela diferença contrária. Por isso eu respeito esses votos e peço aos senhores que nos estão assistindo e vocês aqui presentes, espero educação, eu espero respeito pelos votos que não foi unânime. Quero aqui agradecer a presença do nosso vice, Cal Ferrara, da onde teve presente também, sentado aqui como vice-presidente, numa dureza nos votos meio pesado que nós tivemos em 2012, agradecendo a presença, como foi falado aqui o senhor Roberto, a presença dos senhores funcionários da prefeitura,
e a presença de aquele que eu estou vendo pela primeira vez aqui na nossa casa. A casa nossa está de portas abertas, e vocês presentes aqui, traga mais um, venha ver o que nós vereadores, o que cada um, da onde vocês votaram, vocês colocaram a sua convicção na urna, de um voto sincero, um voto digno, e um voto de que esse vereador ele pode fazer algo para Jarinu. Nós, aqui do Legislativo, é isso que nós estamos vendo. Nós não estamos com marcação com o Executivo, nós não estamos com marcação entre nós, Legislativo. Nós estamos aqui para dar o bem-estar para a população, respeitando e fazendo o possível para que o município de nossa cidade seja grato com essa parceria que ele tem, nós, Legislativo. Eu gostaria de deixar aqui um convite, graças à nossa transmissão agora. Eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que gostam, que participam, que tem, ou aquele amigo que tem e não nos estão assistindo, proprietários de equinos. Esta casa está de portas abertas no dia 29/8, a partir das 18 horas, na onde vai haver uma reunião sobre doenças equinas, da onde os participantes são veterinários da composição de Campinas, junto com a veterinária Mariane Ferrara, daqui da nossa cidade, e mais Ricardo Navas, Osimar Jontini e Delorte, da nossa cidade vizinha de Jundiaí. Então eu gostaria que todos aqueles que tivessem o animal, ou mesmo aqueles que tivessem o transporte, o caminhão, a carreta, ou quaisquer que seja o transporte de equinos, envolvendo também os bovinos, compareça nessa casa para melhores esclarecimentos, para não ficar aborrecido depois. Eu gostaria de salientar a vocês que a próxima sessão será no dia 3 do mês que vem, às 19 horas. E teve um convite protocolado nesta casa no dia 16/8 ao senhor presidente da Câmara Municipal. Venho solicitar a vossa liberação do plenário desta casa no dia 26 de agosto deste ano, a partir das 19 horas, para a realização da audiência pública para a elaboração da PPA de 2014 a 2017. Eu gostaria de, além desse convite para nós, aqui do Legislativo, gostaria de convidá-los também a participar neste dia, neste horário, nessa Casa de Leis. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aos senhores e senhoras que nos estão assistindo, dizer-lhes boa noite a todos, fiquem com Deus e bom regresso para as suas residências. Obrigado. Nada mais havendo a ser tratado como